Naquela noite, São Francisco estava fria e úmida. A chuva caía em garoa sobre as calçadas de paralelepípedos, formando pequenas poças sob as marquises dos cafés abertos até tarde. Ethan Carter, um talentoso, porém exausto, designer de videogames, estava parado, impotente, diante da porta de seu apartamento. Ele procurou nos bolsos da jaqueta, na mochila, depois tateou os bolsos da calça jeans. Suas chaves haviam sumido, perdidas em um dia cheio de prazos e névoa mental. Praguejou baixinho, os ombros caídos sob a garoa constante. Já passava da meia-noite, e chamar um chaveiro àquela hora parecia inútil e derrotador. Ele olhou pelo corredor vazio, as luzes amarelas fracas projetando sua sombra longa e solitária nas paredes úmidas. Foi então que uma voz suave chamou da porta ao lado. — Você está bem? Ethan se virou. Lá estava Isabella Moore, a vizinha para quem ele só havia acenado algumas vezes. Ela usava um suéter creme macio e segurava uma caneca fumegante de chá nas mãos. Seus olhos castanhos brilhavam com uma preocupação silenciosa, e de alguma forma aquele calor atravessou o frio, alcançando os ossos de Ethan. Ele deu um sorriso envergonhado e assentiu. — Perdi minhas chaves. Desculpe se estou incomodando. Isabella abriu mais a porta. O brilho acolhedor de sua sala de estar se espalhava pelo corredor frio, convidativo e reconfortante. — Está chovendo lá fora. Você não pode ficar aí a noite toda. Entra, toma um chá, espera até amanhecer e depois resolve. Ethan hesitou por um instante, mas o frio e a gentileza inesperada de Isabella o venceram. Ele entrou em seu apartamento, um espaço pequeno, mas arrumado, preenchido com o aroma calmante de lavanda e óleo de capim-limão. Ela lhe serviu uma xícara fresca de chá e sentou-se à sua frente, com um sorriso suave e paciente. — Fique à vontade. Pelo menos essa noite você não vai precisar ficar sozinho na chuva. Ethan a olhou, sentindo o calor se espalhar por seus dedos gelados através da caneca de porcelana. Naquele momento passageiro, ele não fazia ideia de que aquela noite chuvosa reescreveria silenciosamente o curso de sua vida, tudo começando com um simples e gentil convite. O pequeno apartamento de Isabella não era luxuoso, mas era acolhedor de um jeito que Ethan não sentia há muito tempo. Depois da xícara de chá fumegante, ele se sentou no sofá macio e a observou andar de um lado para o outro, oferecendo biscoitos, buscando um cobertor extra, preocupando-se o suficiente para fazê-lo se sentir cuidado. Conversaram sobre coisas simples. Do lado de fora, a chuva ainda tamborilava nas janelas, mas por dentro havia apenas o brilho âmbar suave de um abajur e o leve aroma de lavanda no ar. Toda vez que Isabella ria, seus olhos se enrugavam levemente nos cantos, o cabelo caía naturalmente sobre os ombros e suas mãos se moviam rápido para arrumar as coisas, como se tivesse medo de incomodá-lo. Naquela noite, Ethan adormeceu sem perceber, enrolado no cobertor extra, no sofá dela. Dormiu profundamente, sem pesadelos, sem sobressaltos. Um tipo de descanso que não conhecia há meses, sob o peso de tantos prazos. Pela manhã, acordou com o tilintar suave de xícaras. Isabella estava na cozinha preparando café, o cabelo preso, o sorriso gentil quando notou que ele havia acordado. Despediram-se na porta. Isabella lhe entregou um pequeno biscoito embrulhado em papel, dizendo para ele comer enquanto esperava o chaveiro. Ethan desceu até a rua com a mochila ainda úmida, mas por dentro parecia que uma pequena lanterna havia se acendido, tremulando toda vez que ele pensava nela. A imagem de Isabella, seus olhos, sua risada, seu calor naquela noite chuvosa, insistia em ficar na mente de Ethan o dia todo. Uma semana depois daquela noite, Ethan já estava de volta ao redemoinho familiar de prazos e tensão. Sentado em um canto tranquilo do Moonlight Café, seu refúgio para manhã cedo e maratonas de criação à noite, ele trabalhava. À sua frente,
O laptop exibia uma cena de floresta de conto de fadas do novo jogo infantil de aventura que estava desenvolvendo. Ao lado, uma pilha de rascunhos rabiscados com personagens de animais falantes. Cada detalhe precisava ser perfeito. Visuais encantadores, uma história calorosa, algo que tocasse o coração das crianças. Mas naquele dia, sua mente estava lenta e nevoada. Mesmo com o latte já frio ao seu lado, Ethan não conseguia desviar os olhos dos códigos bagunçados e dos desenhos inacabados. A pressão para lançar o jogo antes do Natal apertava como um nó no peito. Uma risadinha da barista o tirou do transe. Nesse momento, a porta do café se abriu, deixando entrar uma lufada de ar fresco e o aroma reconfortante de café recém-passado. Isabela entrou, o cabelo caído sobre os ombros, o casaco leve e úmido da névoa lá fora. Ela vasculhou o salão com os olhos e encontrou Ethan. Um sorriso inesperado brotou em seus lábios, tímido, mas caloroso o suficiente para derreter algo apertado no peito dele. Ethan fez um aceno educado, pronto para se enterrar novamente no trabalho. Mas Isabela já se aproximava da sua mesa. Oi, Ethan. Trabalhando até tarde de novo? Ele deu uma risadinha, a voz rouca de tantas horas em silêncio. Oi, Isabela. Só ajustando algumas cenas, antes de enviá-las para o time de arte amanhã cedo. Ela sorriu e lançou um olhar à tela do laptop, observando os pandas, esquilos e coelhinhos que dançavam entre os rascunhos. Depois, seus olhos se voltaram para o latte abandonado. Você está aqui faz horas, né? Posso te trazer uma xícara de chá de gengibre? Melhor que café frio. Antes que Ethan pudesse protestar, Isabela já se virava em direção ao balcão. Ele balançou a cabeça, mas um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Alguns minutos depois, ela voltou com uma caneca fumegante de chá de gengibre. Mas naquele exato momento, um cliente jovem que passava atrás dela esbarrou sem querer em Isabela. O tempo pareceu desacelerar. A xícara escorregou das mãos dela e tombou diretamente sobre a mesa de Ethan, espalhando chá sobre seus esboços, laptop, tudo. Isabela ficou paralisada, as mãos tremendo, a voz vacilando em pânico. Meu Deus, Ethan, me desculpa mesmo. Eu sou tão desastrada. O chá quente se infiltrava em semanas de rabiscos a lápis, e as anotações escorriam em direção à borda do laptop. Ethan se afastou bem a tempo de evitar uma queimadura, mas o olhar aflito de Isabela apagou qualquer frustração que ele pudesse sentir. Ele soltou uma risada suave e pegou um punhado de guardanapos para conter o estrago. Tá tudo bem, de verdade, é só papel. O laptop tá intacto. Quem sabe eu até crie algo melhor quando refizer. As bochechas de Isabela coraram, os olhos brilharam. Eu juro que vou compensar isso. Eu posso ajudar a desenhar. Talvez. Eu ganhava concursos de desenho infantil na escola. Ethan caiu na risada. O som era leve, despreocupado, como uma brisa fresca varrendo a neblina que o envolvia há dias. Se você estiver falando sério, eu adoraria ter sua ajuda, Isabela. Dentro do café, o calor e as risadas se misturavam ao aroma picante do chá de gengibre. E, em algum canto da mente de Ethan, um pensamento cintilou em silêncio. Talvez ele tivesse reencontrado a faísca que estava faltando esse tempo todo. Depois do acidente do chá, no Moonlight Café, Ethan e Isabela acabaram virando o casal que os baristas sussurravam sobre. Sempre que entravam, os funcionários trocavam olhares e risinhos. Olha lá, estão dividindo a mesa de novo. A princípio, eles só queriam sentar juntos, para que Isabela ajudasse Ethan a repensar os personagens fofos do novo jogo. Ela era surpreendentemente ágil com o lápis, seus traços suaves e inocentes, como rabiscos de criança. Ethan ajustava as tramas enquanto Isabela dava sugestões espontâneas e encantadoras. Logo, essas sessões se estendiam além do planejado. Riam ao decidir se o panda deveria ter manchas mais escuras,
ou se o coelhinho usaria óculos nerds. Às vezes, entre piadas, Isabela contava histórias doces das crianças do centro terapêutico onde trabalhava. Ethan sempre ficava em silêncio nessas horas, observando os olhos dela brilharem ao falar de seus pequenos pacientes. Com o tempo, conforme passavam incontáveis noites desenhando e rindo, as histórias de Isabela despertavam a curiosidade de Ethan. Uma noite, tocado pela dedicação dela, ele perguntou se poderia conhecer aquele mundo com os próprios olhos. Isabela prontamente o convidou para visitar o centro. Queria que ele visse como as crianças reagiam às histórias mais simples. Ethan ficou quieto num canto da sala de brinquedos colorida, com paredes cobertas de desenhos e papel craft. Viu Isabela ajoelhar ao lado de um menino tímido que montava um quebra-cabeça. Sua paciência, seu riso caloroso, suas perguntas suaves iam quebrando, pouco a pouco, os muros invisíveis que o garoto havia erguido. Quando Isabela ergueu o olhar e encontrou o dele, inclinou a cabeça com um sorriso leve e cúmplice. Naquele instante, Ethan entendeu. Não importa o quão bonitos fossem seus mundos digitais, eles nunca significariam tanto quanto o conforto real que Isabela oferecia àquelas crianças. Depois da visita, Ethan levou Isabela ao seu estúdio pessoal. Um sótão com vigas de madeira, repleto de cadernos de esboços, painéis de personagens e modelos de pandas de pelúcia, espalhados por todo lado. Isabela caminhava devagar, passando os dedos pelas artes, os olhos brilhando como os de uma criança num conto de fadas. Sabe, disse ela suavemente, se as crianças tivessem um mundo como esse, teriam coragem para enfrentar tantas coisas assustadoras. As palavras dela tocaram algo profundo em Ethan. Naquele momento, ele percebeu por que precisava daquela garota ao seu lado. Não só para desenhar animais fofos, mas para lembrá-lo por que havia começado aquela jornada. Naquela noite, quando a acompanhou até o saguão, Ethan segurou sua mão pela primeira vez. O leve aperto disse tudo. A partir dali, construiriam algo bom e duradouro para as crianças que mais precisavam. Nos dias seguintes à visita ao centro terapêutico, Ethan e Isabela se entrelaçaram naturalmente no cotidiano um do outro, como duas trepadeiras, subindo o mesmo galho firme. Nas manhãs em que o trabalho não exigia começo cedo, Ethan encontrava Isabela no ponto de ônibus perto do estúdio. Dividiam um rápido café de rua antes de seguir caminhos separados. E quase todas as noites, se Ethan não precisava virar a madrugada ajustando códigos, ele a convidava de volta ao Moonlight Café, que praticamente se tornara seu escritório portátil. As pessoas já estavam acostumadas a vê-lo sentados junto à janela, ombros quase se tocando, dividindo uma fatia de bolo, discutindo de forma divertida se o furão ou o urso merecia mais expressões faciais no novo jogo. Uma vez, Isabela cochilou enquanto desenhava ao lado dele. Ethan não se moveu, com medo de acordá-la. Então ficou ali, ouvindo sua respiração suave contra seu ombro, enquanto o jazz suave preenchia o fundo. Guardava cada pequeno momento como aquele, com medo de que, ao piscar, aquele calor escapasse pelos dedos. Uma tarde, Isabela ligou para Ethan, pedindo que fosse ao centro terapêutico com urgência. Queria que ele testemunhasse uma pequena história. A história de Liam, um menino de 6 anos, com quem ela vinha trabalhando. Do corredor, Ethan viu o menino encolhido num canto, calado. Mas, em minutos, a paciência de Isabela arrancou um raro sorriso. Liam murmurou algumas palavras tímidas, a voz trêmula, mas cheia de esperança. Fora da sala, Ethan sussurrou. Você tem magia de verdade, Isabela. Ela apenas riu, os olhos brilhando. Não é magia. É só paciência e amor. Naquele momento, Ethan soube que seu novo jogo precisava de Isabela, não apenas como colaboradora de ideias, mas como seu coração, a alma que o tornaria real o suficiente para alcançar crianças com medo do mundo. Numa outra noite, Isabela desenhava uma raposinha para o jogo, quando, sem querer, roçou a mão na de Ethan
Ele congelou, encarando os dedos entrelaçados. Nenhum dos dois falou, nenhum recuou de imediato. Quando Isabela finalmente afastou a mão, Ethan hesitou. Então também soltou devagar. No silêncio, os olhos disseram o que as palavras não conseguiam. Eles já não eram apenas co-criadores, eram guardiões de uma promessa silenciosa que começava a florescer. Naquela noite de volta à sua mesa, Ethan ficou parado diante do laptop. O cursor piscando sumia diante da enxurrada de imagens de Isabela. O riso, as mãos sujas de grafite, o calor nos olhos. Tudo isso o envolvia como uma luz suave, capaz de afastar até o cansaço mais profundo. Ele percebeu que Isabela havia se tornado parte da sua vida, suavemente, naturalmente, e mais preciosa do que jamais poderia imaginar. O inverno chegou mais rápido do que todos esperavam. São Francisco foi engolida por chuvas repentinas e rajadas de vento, uivando por todas as ruas. Numa noite de fim de semana, Ethan convidou Isabela para uma sessão de trabalho tardia em seu estúdio. Ele acabara de terminar o rascunho final de uma cena-chave do jogo. Quando Isabela chegou, trouxe 2 caixas de comida quente. Sentaram-se perto da janela do sótão, comendo juntos e debatendo se o final do jogo deveria ficar em aberto ou se o personagem merecia um lar amoroso de verdade. Lá fora, a chuva caía em cortinas espessas. O vento sacudia os vidros antigos da janela. Quando Isabela começou a guardar suas coisas para ir embora, Ethan olhou o celular e congelou. A tempestade tinha chegado antes do previsto. Ele saiu apressado para a pequena sacada, olhando a rua alagada abaixo. Carros já estavam parados no meio da pista, presos na água crescente. Ele voltou correndo, sem fôlego. Isabela, você não pode sair agora. Está perigoso demais. A tempestade chegou. Isabela olhou para a chuva escorrendo pela janela, depois de volta para ele, e fez um pequeno aceno de cabeça. Ethan vasculhou um armário, pegou um cobertor extra e limpou um canto para ela descansar com segurança. Sentaram-se próximos, envoltos no brilho suave do velho abajur. A chuva martelava o telhado de metal acima. O vento uivava pelas frestas nas paredes do sótão. Mas ali, ombro a ombro, o caos lá fora parecia estar a quilômetros de distância. O vento uivava pelas frestas nas paredes do sótão. Mas ali, ombro a ombro, o caos lá fora parecia estar a quilômetros de distância. Isabela encostou a cabeça no ombro de Ethan, sua voz um sopro contra o pescoço dele. Desculpa por sempre te preocupar. Ethan a olhou. Sob a luz quente, fios soltos do cabelo dela tocavam sua bochecha, o calor dela penetrando em sua pele. Ele sentiu o coração disparar. Por causa dela. Isabela, me escuta. Ele segurou a mão dela, com gentileza mas firmeza, como se tivesse medo de perder algo precioso. Quero dizer isso há tanto tempo. Eu gosto muito de você. Eu não quero só construir jogos com você. Eu quero te proteger, estar com você nas tempestades e nos dias de sol. Isabela congelou, levantando a cabeça para encontrar os olhos dele. Em seu olhar, a mesma tempestade que rugia lá fora parecia suavizar-se numa chuva tranquila. Ela não disse nada. Em vez disso, acariciou o rosto dele e pressionou seus lábios suavemente nos dele. Um beijo leve, mas poderoso o bastante para empurrar a tempestade para mais longe. Quando se afastou, sussurrou. Eu também, Ethan. Gosto muito de você. Aquela noite no pequeno sótão, enquanto a cidade enfrentava vento e chuva, eles compartilharam seu primeiro abraço, sua primeira confissão e a primeira promessa silenciosa de que juntos, qualquer tempestade pareceria mais leve. Depois daquela noite chuvosa, uma coisa era certa. Ethan e Isabela não eram mais apenas parceiros ou grandes amigos. Haviam entrado num novo capítulo, onde seus corações não guardavam mais segredos. As sessões de trabalho no Moonlight Café,
agora incluíam mãos dadas sob a mesa ou olhares cúmplices quando surgia uma ideia brilhante. Nas noites em que Ethan codava até o amanhecer, ele preparava chá para Isabela, enquanto ela escondia um biscoito em sua mão sempre que ele esquecia de comer, concentrado demais na tela. Eles não escondiam seu relacionamento no trabalho. Na verdade, todos no estúdio já sabiam muito antes, só estavam esperando o casal admitir. Toda vez que Isabela passava pelo estúdio, os colegas zombavam de Ethan com sorrisos maliciosos, o que o fazia corar, embora secretamente adorasse. Numa noite tardia, os dois estavam no terraço do estúdio, observando a cidade brilhar sob um cobertor de luzes. Isabela apoiou a cabeça no ombro de Ethan, a voz suave e hesitante. Você não tem medo? De que talvez um dia eu não esteja mais aqui, ao seu lado todos os dias? Ethan apertou o braço ao redor dela, os olhos varrendo a cidade sussurrante. Não tenho medo, porque acredito que não importa onde você esteja, você sempre estará aqui. Ele colocou a mão sobre o próprio peito. E eu sempre estarei no seu. Isabela soltou uma risada baixa enquanto uma lágrima escapava, mas era uma lágrima de pura alegria. Ela sabia que já haviam enfrentado tempestades suficientes juntos para confiar no amanhã. O amor deles, ainda jovem e em florescimento, enfrentou sua primeira grande prova antes do que esperavam. Isabela recebeu uma bolsa para um programa avançado de terapia de trauma infantil, com duração de 3 meses, em um renomado centro de Boston. Ela contou a novidade a Ethan, enquanto estavam sentados em seu canto habitual, no Moonlight Café. Ethan congelou, os olhos fixos no rosto iluminado dela enquanto os dedos apertavam a xícara de café, tentando se manter firme. Sabia o quanto aquela oportunidade significava para ela, mas 3 meses separados pareciam um inverno sem promessa de primavera. O que você acha? A voz de Isabela era baixa, quase com medo de encarar os olhos dele. Ethan respirou fundo e estendeu a mão por em cima da mesa, segurando a dela. Vou sentir muito a sua falta, mas quero que você vá. Quero que você se torne a melhor versão de si mesma. 3 meses não vão nos quebrar. Na noite anterior ao voo de Isabela, eles se abraçaram por muito tempo. Ethan a acompanhou até o aeroporto, olhos vermelhos, mas com um sorriso nos lábios, enquanto Isabela enterrava o rosto no peito dele, como se pudesse guardar o calor dele na mala. Em Boston, o fuso horário e os dias corridos testaram os dois. Isabela estava soterrada por workshops práticos e exames intensos, enquanto Ethan se afogava nos prazos para os ajustes finais do jogo. Respostas atrasadas, chamadas de vídeo que caíam, Wi-Fi instável. Às vezes, só restava o silêncio entre eles, mas foi dentro desse silêncio que aprenderam a se entender mais profundamente. Ethan começou a acordar mais cedo, só para sussurrar "bom dia", antes que Isabela corresse para as aulas. Isabela, exausta das palestras, se enrolava na cama do dormitório, laptop apoiado no estômago, esperando ouvir a voz dele, mesmo que por alguns minutos sonolentos. No quarto fim de semana, Ethan a surpreendeu. Viajou secretamente até Boston e a esperou do lado de fora do centro de treinamento, com um buquê de tulipas amarelas, sua flor favorita. Quando o viu, Isabela correu direto para os braços dele, esquecendo todo o cansaço e estresse. Eles tiveram apenas 2 dias juntos, dividindo lanches no parque, caminhando por ruas de paralelepípedo sob o céu frio do final de outono de Boston. Cada abraço, cada toque reafirmava o que ambos já sabiam. 3 meses separados jamais romperiam o laço que construíram. Isso só fortaleceu ainda mais o amor deles. Quando Ethan teve que voltar para São Francisco, eles ficaram parados em frente ao dormitório de Isabela, sem querer se soltar. Isabela encostou o rosto no peito dele, a voz abafada. Tenho medo de que no futuro haja mais distâncias como essa. Ethan acariciou seus cabelos e sussurrou. Confia em mim, Isabela.
Se conseguimos sobreviver a isso, nenhuma distância vai nos separar. 3 meses depois, quando Isabela terminou o curso e voltou para casa, Ethan a esperava no portão de desembarque, com outro buquê de tulipas amarelas nas mãos. Quando ela correu até ele, ele a abraçou tão forte que parecia que os corações dos dois batiam como um só. Naquele abraço, eles entenderam. Cada prova só amadurecia o amor entre eles. Uma estação separados havia provado que pertenciam um ao outro, independentemente da cidade, do fuso horário. Aqueles 3 meses os ensinaram o verdadeiro significado de estar juntos. No dia em que Isabela voltou a São Francisco, eles voltaram ao Moonlight Café, o lugar onde tudo começou. A mão dela repousava sobre a dele, os olhos ainda tão claros quanto no primeiro dia, mas agora mais firmes, mais serenos. Ethan soube ali que não queria esperar mais. Em uma noite tranquila de fim de semana, ele levou Isabela à praia, onde a cidade desaparecia nas cores do pôr do sol. A brisa do mar bagunçava seus cabelos, e seus olhos brilhavam enquanto ela observava as ondas quebrando na areia. Ethan parou, o coração disparado, como da primeira vez em que a viu, na chuva, na noite em que perdeu as chaves. Ele se ajoelhou, a voz tremendo, mas cheia de certeza. Isabela, você se lembra? Tudo começou porque eu perdi uma chave, mas foi assim que encontrei o meu mundo inteiro. Você. Eu não quero te perder nem por mais um segundo. Quer casar comigo? Isabela levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. Ela assentiu, sem conseguir falar. Ethan colocou um anel de prata simples em seu dedo e a puxou para seus braços, ignorando as ondas e o vento salgado que os cercava. O casamento aconteceu em um pequeno jardim, decorado com luzes suaves e música acústica flutuando no ar da noite. Amigos, colegas do estúdio e crianças do centro terapêutico, todos estavam lá para abençoar o casal. Isabela usava um vestido branco simples e segurava um buquê de tulipas amarelas. Seus olhos estavam fixos em Ethan, que a esperava sob um arco de flores. Cada passo que ela dava relembrava todas as memórias: a primeira noite chuvosa, o café, as noites sem dormir, as promessas sussurradas entre fuso horários. Enquanto trocavam os votos, Ethan segurou suas mãos e disse com os olhos brilhando: eu prometo nunca mais perder essa chave, a chave que abre o seu coração. A recepção foi cheia de risos, lágrimas felizes e bênçãos sussurradas entre taças brindando. Mais tarde, quando estavam sozinhos, Isabela encostou a cabeça no ombro de Ethan e sussurrou. No fim, cada tempestade, cada noite difícil, foi só para nos trazer de volta um ao outro. Ethan sorriu, beijando o topo da cabeça dela. E daqui para frente, vamos construir o nosso mundo. Um mundo cheio de sol. Com você, comigo, e nada para nos separar de novo. Depois do casamento ensolarado em Flower Guild, Ethan e Isabela começaram oficialmente a vida sob o mesmo teto. Um pequeno apartamento que transbordava de risadas, luzes quentes e o jazz suave que os dois amavam. Nos primeiros dias, como marido e mulher, estavam ocupados. Ethan mergulhou no novo projeto do estúdio. Isabela dedicava seus dias a ajudar crianças a se curarem. Mas, por baixo da correria, havia um desejo silencioso: ter um filho. Um pedacinho dos dois. Todas as noites, depois do jantar, se jogavam no sofá, sonhando em voz alta com uma casa com jardim, um balanço pendurado num velho carvalho e risadas de criança ecoando pelo caminho de tijolos. As semanas viraram meses de espera esperançosa, de orações sussurradas depois de cada teste falho. Até que, certa manhã, enquanto Ethan ainda dormia, Isabela olhou para o teste em suas mãos trêmulas. 2 linhas. Ela caiu em lágrimas, tomada por uma alegria indescritível. Voltou para debaixo do cobertor, o envolveu nos braços e sussurrou ao ouvido dele: acorda, você vai ser pai. Ethan congelou por um segundo, e então sentou-se de repente,
abraçando-a com força e cobrindo-a de beijos na testa. Suas mãos tremiam como no dia em que colocou a aliança em seu dedo. Ele repetia sem parar: "Obrigado, obrigado." Na primeira ultrassonografia, eles se sentaram de mãos dadas, corações disparados. Quando a tela mostrou 2 pequenos sacos, o médico sorriu. "Parabéns, gêmeas, 2 meninas saudáveis." Isabela riu em meio às lágrimas enquanto Ethan olhava, quase sem acreditar. Chamaram-nas de Jasmine e Rose, nomes doces e delicados para as 2 flores que logo floresceriam em suas vidas. A partir daquele momento, Ethan se transformou no pai mais dedicado do mundo. Ele mesmo projetou e construiu um berço duplo, lixando cada barra e pintando cada canto. Desenhou borboletas e cipós nas paredes do quarto e pendurou luzes de fada no teto. Todas as noites, ele encostava o ouvido na barriga de Isabela e sussurrava: "Oi, Jasmine. Oi, Rose. O papai está aqui. Cresçam fortes e sejam gentis com a mamãe, tá bom?" Isabela sorria, passando os dedos pelos cabelos dele, os olhos brilhando em silêncio. Às vezes, ela também sussurrava para as bebês: "Minhas pequenas princesas, o pai de vocês é o melhor homem do mundo." À medida que o parto se aproximava, Isabela sentia uma mistura de empolgação e medo. Certa manhã, fortes contrações a atingiram de repente. Ethan entrou em pânico, mas se manteve firme. Chamou uma ambulância e segurou a mão dela durante 18 horas exaustivas de trabalho de parto, cheias de suor, lágrimas e gritos. "Você está indo muito bem. Só mais um pouco. Eu estou aqui, sempre." Ethan beijava sua testa, enxugava o suor e apertava sua mão como se jamais fosse soltar. Até que, no meio dos gritos dela, surgiram 2 novas vozes. Jasmine nasceu primeiro. Rose veio 3 minutos depois, seus choros fortes estourando o coração de Ethan de tanto amor. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele via Isabela segurando as 2 meninas envoltas em cobertores contra o peito. Ele passou os dedos com carinho pelas mãos minúsculas de cada bebê e sussurrou promessas de uma vida inteira de amor. Naquele momento frágil e perfeito, ele soube que cada noite sem dormir e cada tempestade o levaram até ali, até essa família, até essa paz. Isabela, exausta mas radiante, sussurrou entre lágrimas de alegria: "Agora temos uma família, Ethan." Ethan abraçou as 3 com força, em silêncio, agradecendo ao universo por aquele café derramado tanto tempo atrás, o momento que o levou até toda essa doçura. Enquanto os primeiros raios dourados da manhã atravessavam a janela do hospital, a pequena família de 4 dormia em paz. Jasmine e Rose cochilavam nos braços da mãe. Ethan estava ao lado, o rosto encostado nos cabelos de Isabela, os olhos se fechando devagar. Lá fora, a cidade acordava para um novo dia. Lá dentro, um novo lar havia nascido. Um lar cheio de calor e amor. De uma chave perdida, um dia. Até este nascer do sol perfeito e sereno,